Então, só revisando, né, brevemente o que a gente viu até agora, nós consideramos uma estrutura, né, que nós chamamos de variedade diferenciável, no princípio, né, que é um conjunto espaço-topológico com certas propriedades, né, especiais. Né? Nunca na matemática você escolhe um conjunto de propriedades sem ter algo em vista. Né? Você quer tornar possível fazer cálculo diferencial integral sobre, né, essa variedade, com significado intrínseco, né, se a gente falar de uma outra maneira. Né? Então, numa variedade diferenciável, a gente tinha essas estruturas de abertos, homomorfismos, né, homeomorfismos, né, desses abertos, né, vamos supor um aberto U, tinha um homeomorfismo desse aberto U no Rn. Quando existia uma interseção entre esse aberto U e o outro aberto V, né, se tivesse um ponto que pertencesse a essa interseção, aqui você poderia ter um outro homeomorfismo, mesmo Rn, né, ou um outro aberto de Rn, e esse ponto poderia ter duas coordenadas, né, uma por esse homeomorfismo, outra por aquele homeomorfismo. A gente requeria, então, que as funções de transição, né, quer dizer, as funções que davam a mudança de coordenadas, a coordenada x, por exemplo, de um homeomorfismo para a coordenada y de outro homeomorfismo, fossem funções suaves, né, fossem diffeomorfismos, essencialmente. Aí, em seguida, né, apareceu a questão, né, de você analisar curvas sobre a superfície desse espaço, né, mapeamentos suaves, na verdade, do intervalo AB, por exemplo, dos reais, na variedade. Né? E na análise dessas curvas, a gente definiu o que nós conhecíamos como um vetor tangente. Né? Então, o vetor tangente foi definido com uma aplicação, né, que atuava sobre as funções suaves da variedade nos reais. Né? Esse f aqui é uma função da variedade nos reais suave. Certo? E a definição de um vetor tangente, dessa ação desse cara que está aqui, era isso aqui, f de alfa de t, dt em t igual a zero. Aqui você chamava de um x alfa, né? E esse era o vetor tangente em alfa de zero. Né? Igual a um certo ponto P da variedade. Né? Essa definição, dita assim, é bastante arbitrária, né? Mas a gente procurou dar o máximo de motivação para essa definição possível. Tipicamente, se eu quisesse definir um vetor tangente diretamente nessa curva, não conseguiria fazer isso, né? Porque eu não sei o que é alfa de t mais delta t menos alfa de t. Eu não tenho uma operação, não tenho uma lei de composição dentro da variedade dessa maneira. Né? Então, a gente precisou contornar, fazer um subterfúgio. A gente precisou imaginar a imagem dessa curva no Rn. Né? Φ de alfa de t. Isso aqui é uma curva no Rn que corresponde, né, 1 a 1 à curva na variedade. E o que nós chamamos então de vetor tangente à variedade é algo que é completamente definido pelas componentes do vetor tangente a essa curva no Rn. Esse sim que a gente consegue calcular. Tá certo? Então aqui sim eu consigo calcular um vetor tangente. Né? Vamos dizer que as componentes desse, se aqui é um x alfa 1 de t, x alfa n de t, né? As componentes do vetor tangente dessa curva no Rn
são dx alfa 1 dt, dx alfa 2 dt, dx alfa n dt. Né? E esse objeto que nós definimos, então, se a gente usar uma coordenatização, a gente conseguiu ver que ele está caracterizado precisamente pelas componentes desse vetor tangente. No Rn. Né? A gente já viu, né? Então, de uma maneira geral, a gente estabelecendo essa correspondência 1 a 1 entre um conjunto de n números, né, e um vetor tangente a uma determinada curva no Rn, a gente estabeleceu que um vetor genérico, né, ele seria, em princípio, caracterizado por um conjunto de n componentes, né, aqui a gente não está mais indicando t igual a zero, pode ser um ponto t genérico, né? Que a gente faz aí da história. Essa aplicação que está aparecendo aqui, né, costuma ser chamada, associada com um vetor tangente específico, ou com n vetores tangentes específicos, que são os vetores tangente base. Tá certo? Mi de f. Tá certo? Portanto, essas componentes do vetor tangente e essa parte, né, sobre o que o vetor tangente está falando, dependem da coordenatização que você está produzindo, né? Você está utilizando a sua variedade. Quando você muda de coordenatização, então você chega numa expressão, né, tá certo? Que se transforma dessa maneira. Né? As componentes em geral do vetor tangente, a gente viu que são obrigadas, né, a se transformar dessa maneira. Certo? Dado que a gente chama o jacobiano da transformação x em y corresponde a uma mudança de coordenadas, essencialmente, a gente chama de dx dy, essas componentes elas se transformam de maneira oposta ao jacobiano, o inverso do jacobiano, dy dx. Portanto, a gente tem o que a gente chama de componentes contravariantes, tá certo? Elas são contravariantes. Os vetores base, por sua vez, eles se transformam de outra maneira. Eles se transformam como dx dy dy. Certo? Ou seja, esses caras aqui também são, obviamente, dependentes da coordenatização que a gente faz, né, que a gente emprega. Né? E, portanto, eles também têm que se transformar. O que é importante é você observar que com essas leis, com essas leis de transformação, está absolutamente garantido que y é igual a x i. O que nos diz, né, ambas essas coisas que estão aqui correspondem ao nosso vetor x, vamos dizer assim. Esse objeto é independente de coordenatização. Esse objeto composto aqui de componente mais vetor é independente de coordenatização. As componentes e os vetores de base não. Esses dependem da coordenatização que você coloca no vetor. Tá certo? Se você optar por ver o vetor dentro de uma determinada descrição, dentro de uma determinada coordenatização, você vai enxergar esse vetor com um determinado conjunto de componentes. Se você optar por ver em outro conjunto, em outra coordenatização, você vai enxergar com outro conjunto de componentes. Mas componentes, quando você fala a palavra componente, você está sempre falando componente em relação a uma base. Tá certo? Então, é para não perder de vista que faz parte da definição do vetor, tanto quanto você dá as componentes, você dizer qual é a base que você está utilizando.
certo? Porque o vetor em si é um objeto com significado intrínseco, é um objeto que não tem dependência nenhuma do sistema de coordenadas que você está utilizando. Tá? Aqui você pode ver, f é uma função genérica da variedade dos reais, ela não depende de você estabelecer uma coordenatização para ela ser definida. Alfa é uma curva sobre a variedade, não depende de coordenatização nenhuma. T é um parâmetro que não faz nem parte da definição da variedade, tá certo? E você está fazendo uma derivada ali que você tem todo o direito de fazer, já que isso daqui é uma diferença de números reais, sem problema nenhum. Tá certo? Então isso daqui é um resumo à velocidade da luz do que nós vimos em relação a vetores tangentes, né? Mais uma coisa importante é que a gente pode transformar o conjunto de todos os vetores tangentes, de todas as aplicações desse tipo, num espaço vetorial, tá certo? Esse espaço vetorial nós chamamos de espaço tangente à variedade M no ponto P, tá certo? Então, o conjunto de todos os vetores monta, né, um espaço vetorial que nós chamamos de espaço tangente. Né? Esse espaço tangente, é bom só relembrar mais uma vez, né, a gente já falou isso, ele não tem nada a ver com a variedade em si. Né? A natureza dos entes, né, dos caras que habitam o espaço tangente, é completamente distinta da natureza dos elementos da variedade. A variedade é o espaço das bananas e o espaço tangente é o espaço análogo, vamos dizer assim, ao espaço Rn. Né? A gente tem um isomorfismo, na verdade, entre um Rn e o espaço tangente. Legal. A gente tem, então, um espaço vetorial, né, que está associado com a variedade e mais, está associado com tendências de variação de curvas na variedade, que é isso que essencialmente um vetor tangente está medindo. Né? Uma tendência da curva em questão de variar numa certa direção, alguma coisa desse tipo. Né? A gente tem aquela definição ali, a gente viu que é uma derivada direcional. Né? Legal. Um passo mais ou menos óbvio que a gente dá em geral, quando a gente tem um espaço vetorial, é procurar um espaço dual a esse espaço vetorial. Né? Então, nós procuramos um espaço dual a esse cara que está aqui, que nós chamamos de espaço cotangente. Esse aqui é o espaço tangente. O espaço cotangente, né, ou espaço dual, é formado como qualquer espaço dual é formado. Tá certo? A gente aprende na álgebra linear em geral isso. Né? Quer dizer, como é que, dado um espaço vetorial, eu monto um espaço dual? O espaço dual é o espaço dos funcionais lineares sobre o espaço vetorial em questão. Tá certo? Então, a gente procurou observar os funcionais lineares sobre o espaço tangente, ou seja, sobre quem atuam esses funcionais lineares? Sobre vetores. Tá certo? Os elementos do espaço tangente são vetores no sentido que nós definimos ali. É isso? Então, sobre quem vão atuar esses funcionais lineares? Sobre esses vetores que estão aparecendo aí. Tá certo? Aí nós fizemos alguns movimentos, né, na aula passada para caracterizar melhor, né, esse espaço cotangente, né? Essa história que estava aparecendo aí. O primeiro movimento, né, foi instituir uma coisa que a gente chamou de aplicação diferencial ou mapa diferencial, ou melhor dizendo, diferencial de uma função. Então, se você tem uma certa função h da variedade nos reais, certo? Você pode definir um funcional linear que a gente deu o nome de DH, né? É esse funcional linear. Tá certo? E a maneira mais óbvia da gente definir esse funcional linear é fazer o quê? Produzir um número a partir dos ingredientes que eu tenho. Os ingredientes que eu tenho são H
e um vetor genérico. De maneira genérica, mais simples de definir esse funcional linear é isso aqui, x de h. Isso é um número. Né? Então nós vimos, né? Aí é muito fácil provar que dh é um funcional linear sobre o espaço tangente, tá certo? É bastante fácil a gente ver isso. E aí em seguida nós consideramos, né, um conjunto específico de funções da variedade nos reais, tá certo? Elas são chamadas funções coordenadas, né? Chamamos assim, x.mi, funções da variedade nos reais. Né? O dx.mi, então, atuando no x, né, era o x de x.mi através do uso da definição acima. Né? E o x de x.mi era x.mi ni de x.mi, certo? Quer dizer, dentro da nossa definição do que era de como é que o espaço tangente é um espaço vetorial, estava englobada a definição de soma de vetores, né? Que deu sentido a considerar um vetor como uma combinação linear desses vetores base. Né? E o ni atuando em x.mi, ele é simplesmente isso aqui, dx.mi dx.mi. Tá certo? Ora, isso aqui é a derivada de uma coordenada em relação a outra, elas são supostamente independentes. Isso daqui vai dar x.ni delta mi, que é o x.mi. Certo? Então essas funções coordenadas em particular, elas atuando sobre um vetor x, tá certo? A diferencial dessas funções coordenadas atuando nesse vetor x nos dá a miésima componente desse vetor x. Certo? Em particular, se ele atuar sobre um vetor x ni, né? Então vai me dar a miésima componente do vetor ni. Tá certo? Mas qual é a miésima componente do vetor ni? É 0, se o mi for diferente de ni, e é 1, se o mi for igual a ni. Né? Então isso aqui dá delta mi. Né? Essa relação, né, é tudo que você precisa na álgebra linear, né, para caracterizar o que você chama de uma base dual. Né? Se você tem um conjunto de funcionais lineares agindo sobre seus vetores base da variedade, dessa maneira, né, vamos supor f.mi aplicando em ni, da delta mi, né? Então esses f.mis vão ser uma base do meu espaço dos funcionais lineares. Da mesma maneira, os dx.mi satisfazem isso, então eles são uma base do meu espaço cotangente, tá certo? A gente mostrou isso, né, na aula passada, eu só estou revisando aqui, né? Mas então a gente viu que a partir dessa relação que está aqui, é fácil você ver que qualquer funcional linear vai poder ser escrito como uma combinação linear desses caras dx.mi que estão aparecendo aí, certo? O conjunto dos elementos, cada elemento desse espaço cotangente é chamado de forma também, certo? Ou forma diferencial, como vocês quiserem, né? Mas é sempre bom lembrar que esse D que está aparecendo ali, ele não tem absolutamente nada a ver com nada infinitesimal. Certo? A gente não está, né? Olha só, a definição do D, dH de x é x de h. Né? O D some. O D é uma notação, né, que a gente está empregando aqui. Mas é uma notação muito feliz, né? Porque uma das coisas que a gente aprendeu foi que esses objetos e esses objetos
também são dependentes de coordenatização. É bem claro, né? Esses xmi, que são as funções coordenadas, né, de M em R, né, como é que eles eram obtidos? Né? Eles eram obtidos assim: você pegava o ponto P da tua variedade M, você aplicava o φ, né, e com a aplicação do φ ao P você obtinha x1, xn. Né? E depois você usava um operador particular, que nós chamamos de PMI, que era o cara que pegava a milésima componente desse cara e jogava o resto fora. Né? Então, essa função é a composição de PMI com φ. Tá certo? O que eu chamei de xmi de P, né? É PMI composto com φ de P. Isso é um número, de fato. Né? Então, analisando na aula passada, a gente analisou, né, as componentes e esses vetores base, e a gente chegou à conclusão, bom, desculpe, por que eu fiz isso aqui? Eu fiz isso aqui porque eu queria lembrar vocês que esses objetos DXB, eles são diferenciais de uma certa função cuja definição envolve a coordenatização φ. Tá certo? A definição do diferencial do xmi envolve uma certa coordenatização. Se você usar uma outra coordenatização aqui, você não vai parar no x1, xn. Você vai parar no y1, yn. Tá certo? Então você tem que pensar que esses dxmi envolvem a coordenatização. Esses ωmi, né, eles foram definidos como o funcional aplicado aos vetores base, ω de mi. Né? E esse objeto também é fácil observar que ele depende da coordenatização, porque o mi, tá certo? É um vetor base do espaço tangente, que por sua vez depende da coordenatização também. Né? Então, isso depende da coordenatização e isso também, mas esse objeto ω, se espera que não dependa, porque eu posso definir um funcional linear sem fazer nenhum recurso à coordenatização alguma. Né? De fato, a gente aprendeu o quê? Que o ω barra mi, né, se transformava dessa maneira, como dx mi, dx barra dy mi, ω mi, né, e os dx mi, ou dy mi, né, uma outra coordenatização, eles se transformavam com dy mi, dx mi, certo? Então, mais uma vez, se você juntar isso com isso, né, ω barra mi dy mi é igual a ω mi dx mi, que é igual a ω. Esse objeto, portanto, é independente de toda e qualquer coordenatização que você faça. Você pode usar o que você quiser. Né? No entanto, as componentes desse objeto em relação a essa base são diferentes, em princípio, das componentes desse objeto em relação a essa base. Tá certo? Mais uma vez, você falar em componentes, né, implica em você dizer qual a base que você está considerando. Isso é implícito, né, quando você fala componentes. É que nós estamos tão acostumados também a trabalhar no R3, no R4, no RN, né, que em geral, quando a gente fala componentes, a gente já está falando daquela base canônica. Né? Todo mundo quietinho lá, né, etc e tal. Né? Mas não, em geral, você tem que dizer em relação a qual base você está especificando os componentes do seu vetor. Né? Lembrando coisas meio babacas, meio triviais,
Mas é preciso lembrar porque às vezes a coisa sai de controle lá na frente. Né? Então beleza, vamos para frente. Então olha, a gente aprendeu, né, a trabalhar agora com dois tipos de objetos definidos a partir da nossa variedade diferenciável. Uma eram os vetores, o outro são as uniformes. Né? A principal diferença entre, por exemplo, as componentes de vetores, as componentes de uniformes, é que as componentes de uniformes se transformam segundo o jacobiano da transformação. Ao contrário do que acontecia com as componentes dos vetores. Né? Os vetores se transformavam com o inverso do jacobiano, as uniformes com o próprio jacobiano. Então isso faz com que essas componentes sejam chamadas de covariantes. Certo? Eles variam com o jacobiano, não contra o jacobiano. Né? E agora eu acho que a gente está preparado, né, para começar a discutir coisas um pouco mais genéricas, né, do que vetores uniformes. Né? Vamos preparar uma base para a gente fazer essa discussão. A nossa base vai envolver, primeiro, a gente falar do espaço dual do dual. Né? Se eu tenho um espaço vetorial, eu posso conseguir o espaço dual dele, foi o que eu fiz aqui. E se eu tenho um espaço dual, eu posso conseguir o espaço dual do dual. Por que ninguém faz isso? Porque você volta para onde você estava. Né? Vamos ver como é que é essa volta, explicitamente. Né? Como é que eu faria o dual de um dual? Né? O dual de um dual seria um funcional linear sobre as formas, as uniformes, produzindo um resultado real, tá certo? Bom, olha só, tem um bando de funcionais lineares aqui muito legais. Esses aqui, ó. X é um vetor, ômega é uma uniforme, tá certo? Eu posso definir um funcional linear sobre o espaço das uniformes exatamente dessa maneira, ó. Tá certo? Vocês concordam comigo que isso daqui é um número real, não é isso? Então, isso aqui é um funcional linear sobre uma uniforme. E esse funcional linear está associado com o meu vetor x. Eu tenho tantos funcionais lineares como esses, quantos vetores eu tiver. Tá certo? Em particular, os vetores base também estão associados a funcionais lineares. Né? Se eu usar essa mesma definição, eu posso falar que o mi de ômega é o ômega de mi, e isso é o ômega mi. Miese é um componente da uniforme. Aí quem é ômega de x? Ômega de x é ômega de x mi e mi. O ômega é um funcional linear, então isso aqui é x mi ômega de mi, e ômega de mi é o ômega mi. Então, em geral, x de ômega é x mi ômega mi, e mi de ômega é o próprio ômega mi. Tá certo? Olha, se eu tenho uma base, né, se eu tenho um conjunto de caras aqui, né, agora, que satisfaz a mesma relação que eu tinha, né, em relação à base dual, isso aqui também vai dar, é só fazer a conta, vocês vão ver que está delta mi, né, eu tenho uma base do espaço dos funcionais lineares sobre os funcionais lineares, sobre o espaço tangente. Tá certo? Que base é essa? Ela está em correspondência 1 a 1 com cada vetor que eu tiver. Então eu posso identificar com o próprio espaço vetorial original. Tá certo?
com as componentes dos vetores do espaço vetorial original, eu monto funcionais lineares sobre o espaço cotangente. Dá para entender o movimento aí? Pausa para dúvidas, se for o caso. Dúvidas ou comentários ou meditações ou impropérios. Estão valendo os impropérios também. Menos impropérios vascaínos. Esses são caras, recomendo que mantenham silêncio. Enfim, então, através desse truque de definir o dual do dual, né, eu espero que vocês estejam agora podendo visualizar um vetor não só como um funcional sobre o espaço das funções da variedade nos reais, mas também como um funcional sobre o espaço cotangente. Então, uma uniforme, um funcional sobre o espaço tangente. Um vetor visto desse jeito é um funcional sobre o espaço cotangente. Então tem uma relação realmente de dualidade entre eles. Tem aquela velha história que o dual do dual é o próprio espaço. É isso que a gente está vendo. Mas quando a gente fala que o dual do dual é o próprio espaço, isso é no sentido de isomorfismo. Tá certo? Você está dizendo que o espaço dual do dual é completamente isomórfico e os elementos têm correspondência um a um, uns com os outros. Né? Aqui nós estamos falando a mesma coisa. Nesse sentido, nós estamos visualizando um vetor como um objeto que potencialmente é um funcional linear sobre o espaço cotangente. Tá certo? Mas essa é uma maneira muito conveniente de visualizar um vetor. Porque isso bota o vetor no mesmo pé de igualdade que o uniforme. Os dois são funcionais lineares. Tá certo? Então, a moral dessa história aqui, né? Vamos escrever assim. Moral. Vetores e uniformes são funcionais lineares. Quando são aqui, quer dizer, podem ser vistos como, né, funcionais lineares. Então é assim que a gente está vendo aqui. Vetores e uniformes são funcionais lineares. Tá certo? Legal. Esse, vamos chamar de ingrediente 1, né, do nosso desenvolvimento hoje, e vamos para o ingrediente 2. O ingrediente 2 é o conceito de espaço-produto tensorial. Tá certo? Vamos rever esse conceito aqui de espaço-produto tensorial. Então, se você tem dois espaços vetoriais, né, vamos chamar de x e y, você pode definir um terceiro espaço, né, x, produto tensorial, com y, tá certo? Se houver uma correspondência entre os vetores desse espaço e pares ordenados de vetores desses espaços, respeitando duas propriedades, tá certo? A primeira propriedade, né, é linearidade. Tá certo? Então, se eu chamar de x1 e x2, dois elementos de x, tá certo? y1 mais y2, dois elementos de y, tá certo? Isso daqui vai ter que ser x1 y1 mais x2 y2. Isso aqui eu estou querendo dizer o seguinte, né? Não, desculpe, está errado. Não é assim. Na verdade, eu tenho que ter uma bilinearidade. Então, se eu tiver x1 mais x2
e eu quiser saber a quem corresponde, né? Eu pego esse par ordenado, um vetor que seja a soma de dois vetores, no espaço x, e um vetor do espaço y. A quem corresponde, a que vetor corresponde esse vetor aqui no espaço produto tensorial? Ele tem que corresponder a esse cara aqui, x1 tensor y mais x2 tensor y. Quando eu chamo de bilinearidade, eu tenho que ter uma coisa análoga acontecendo no outro membro da história. Tá certo? E a segunda propriedade, uma propriedade crucial para essa história toda, é essa daqui. Se xi é base de x, y é base de y, então esses vetores especificamente, xi, yj, é uma base de x tensor y. Certo? É possível mostrar que essa correspondência é única a menos de isomorfismos. Tá certo? Quer dizer, a gente definiu o espaço produto tensorial como um espaço que está relacionado com os espaços componentes através, né, dessa correspondência que é bilinear e satisfaz aquela segunda propriedade ali. Né? Você poderia dizer, e se eu tiver outro espaço, né, que também satisfaz essas duas propriedades aqui? Ele é isomorfo ao espaço anterior, tá certo? Só uma observação em relação aos diagramas comutativos, né? Os diagramas comutativos são exatamente a afirmação desse fato. Não passa disso. Se você tiver um terceiro espaço, ele é isomorfo ao espaço que você construiu dessa maneira. Tá certo? É claro que ele permite que você generalize o conceito de produto tensorial para outras coisas que não são só espaços vetoriais. Aqui, nossa definição de espaço produto tensorial exige que tanto x quanto y sejam espaços vetoriais. Tá certo? Então, a gente tem dois ingredientes aqui. Visualizar vetores também como funcionais lineares. E o segundo ingrediente é a definição de espaço produto tensorial. Tá certo? Esse espaço aqui é chamado espaço produto tensorial. Uma das propriedades mais marcantes do espaço produto tensorial, né, é que o seu elemento mais geral não necessariamente pode ser descrito nessa forma. Um elemento de x tensor um elemento de y. Né? Se você escrever, sei lá, um alfa como sendo somatório em i e j de c e j, xi tensor yj, isso aqui não necessariamente, em geral, né, vai ser um φ pertencente a x tensor um φ pertencente a y. Isso não vai acontecer. Se ele fosse, né, isso daqui seria somatório em i e j de ci dj xi tensor yj. Tá certo? E isso não é verdade, em geral. Né? Quer dizer, vamos chamar aqui de EI. Isso aqui, em geral, não pode ser escrito dessa maneira. Tem exemplo simples, né? Um lugar onde o cara trabalha isso de uma maneira não matemática, né? Mas completamente acessível para a gente, com todos os níveis de rigor que a gente precisa, é o complemento, o parágrafo F, se não me engano, do capítulo 2 do livro do Cohen,
né, de mecânica quântica. Um complemento que pouca gente lê, mas deveria todo mundo ler, né, sobre produto tensorial, né, de espaços vetoriais. Quer dizer, estou de propósito citando um negócio que é um texto não esotérico, né, para que ninguém tenha medo de chegar lá e dar uma olhada, né, se for o caso. Então, beleza. Então, estamos com todos os ingredientes na mão para agora começar a propor outras coisas, né? A primeira coisa que eu vou propor para vocês vai ser o seguinte. Eu vou propor um funcional bilinear. Vamos chamar esse funcional de T, tá certo? E vamos ver quem seria bilinear em relação a quê? Né? Qual é o argumento em relação ao qual ele é bilinear? Eu vou dar como argumento desse cara uma uniforme e um vetor. Tá certo? Quando eu digo que ele é bilinear, né, isso significa que ele tem propriedades de linearidade tanto no primeiro argumento quanto no segundo argumento. Tá certo? Se você estiver aplicando isso aqui para uma soma de duas uniformes, isso é a soma das aplicações. Soma de dois vetores é a soma das aplicações. Se tiver uma soma de duas uniformes, soma de dois vetores, distribui tudo. Né? Então, esse negócio aí, você pode escrever, se você tiver uma base, né, do espaço cotangente, uma base do espaço tangente, você pode escrever assim, ômega mi dxmi, e aqui, se você quiser, xmi mi. Certo? Isso aqui é o ômega, visto numa certa coordenatização, esse aqui é o x, visto na mesma coordenatização. Tá certo? Ele poderia ser visto em outra coordenatização? Poderia, não tem problema nenhum. Só que aí, como a gente vai ver, a gente tem uma pequena desvantagem na hora da gente se referir a esse objeto através das componentes dele. Tá certo? Então, vamos nos fixar o seguinte, tanto dxmi quanto mi se referem à mesma coordenatização. Então, o cara é bilinear, não é isso? Se ele é bilinear, então eu posso escrever isso aqui, ele é ômega mi, xmi, t de dxmi, mi. Tá certo? Se eu quiser mudar de coordenadas, né? Se eu tivesse escrito ômega barra de x barra e barra aqui, né? Teria que obter o mesmo resultado, porque na verdade eu estou usando uma forma diferente de escrever os mesmos caras, ômega e x. Não é isso? Basta checar. A gente tem a lei de transformação do ômega com x, eu acho que eu vou abrir essa outra porta. Tá, muito calor, pelo menos aqui na frente. Pelo menos para mim. Então, olha só. Se eu botar barra aqui em todo mundo, eu sei a lei de transformação, que liga ômega barra com ômega, x barra com x, dx barra mi com dx mi, e e barra mi com mi. Não sei? Se eu substituir isso daí, eu vou poder provar facilmente que isso daqui é a mesma coisa que ômega barra mi, x barra mi, T de dx barra mi e barra mi. Está na mesma. Certo? Isso usando as leis de transformação que nós deduzimos, né? Para vetores, para uniformes. Certo? Embora seja óbvio. Por quê? Porque tanto esses objetos quanto esses objetos
não dependem do sistema de coordenadas em particular que eu estou utilizando. Tá certo? Isso significa, em particular, que esses caras que estão aqui, eles têm que ter leis de transformação específicas. Né? Quando você muda de sistema de coordenadas, esses caras têm que mudar. Né? Como é que eles mudam? Né? Vamos chamar de T barra Bili. Eu estou preservando a posição dos índices. Olha os índices aqui. Ó. Os índices de forma, né, ficam em cima, os índices de vetores base ficam embaixo. Eu estou preservando esses índices que estão aqui. Eu também estou preservando a posição relativa desses índices. Porque o cara está aplicando primeiro numa forma e depois num vetor. Ué, eu poderia ter definido um funcional linear que aplicasse primeiro num vetor e depois num forma. Mas havemos de convir que é completamente diferente. Né? Em princípio, né? Não tem por que ser a mesma coisa. Então, essa posição dos índices, sendo mantida, ela é bastante útil para eu entender a natureza do objeto, do funcional bilinear que eu estou montando aqui. Tá certo? Se eu simplesmente já olhar para esses índices e falar assim, esse cara aqui, ele representa um funcional bilinear que aplica sobre formas e depois vetores. Se eu fizesse um cara assim, eu saberia que ele está aplicando primeiro sobre vetores e depois sobre formas. Tá certo? Isso significa preservar a posição desses caras. Então vamos definir esse T barra mi como T dx barra mi. T barra mi. Né? E vamos substituir quem é o dx barra mi ou e barra mi em termos dos x e dos z's. Né? Dx e dos z's. Então isso aqui é o T de quê? De T x barra mi. Dx alfa. Dx alfa. Essa é a lei de transformação do dx barra, né? Dx beta, dx barra mi e beta. Tá certo? Novamente, o cara é um funcional bilinear. Né? Então, isso que são coeficientes, esses também são coeficientes, são números. E esses que são os objetos autênticos sobre os quais ele atua, que são formas e vetores. Né? Então eu posso escrever isso assim: dx barra mi, dx alfa, dx beta, dx barra mi, t atuando em dx alfa e beta. Tá certo? Esse objeto aqui, analogamente a essa notação que eu utilizei, eu vou definir como T alfa em cima, beta embaixo. Né? Então, esses coeficientes, né, que a gente definiu aqui, né? A gente definiu aqui também, eles se relacionam, eles possuem uma lei de transformação, tá certo? Que é a superposição das leis de transformação dos objetos sobre os quais eles atuam. O cara atua numa forma e atua num vetor. Ele se transforma, um pedaço da transformação dele é como a transformação de uma forma e o outro pedaço é como a transformação de um vetor. Tá certo? Bom, o próximo passo agora é a gente pegar e mostrar que esse objeto, esse funcional bilinear que nós estamos considerando, né, é um elemento do produto tensorial do espaço tangente com o espaço cotangente.
certo? Só um minutinho. Olha só, nós já revisamos o que é, né, o espaço produto tensorial. Tá? E agora, para a gente ter um espaço produto tensorial, tudo que nós precisamos é ter dois espaços vetoriais. E a gente pode montar o espaço produto tensorial desses dois espaços vetoriais. Então, que tal usar o espaço tangente e usar o espaço cotangente para a gente fazer isso? Certo? O que tal não é a melhor coisa? Por que não? Por que não é melhor? Por que não usar o espaço tangente e o espaço cotangente para definir um espaço que é o espaço produto tensorial dos dois? O espaço tangente com o espaço cotangente. Né? Maravilha. Baseado no axioma 2, né? Tá certo? Quem seria a base desse espaço que está aparecendo aí? Ou como seriam esses caras? Né? Esses caras seriam funcionais bilineares, do mesmo jeito. Né? E a base seria uma base assim, MI tensor DXI. Tá certo? Quando eu que tipo de funcional bilinear esse cara é? Muito fácil da gente ver, né? Olha só, MI tensor DXI, quando eu atuo num cara X ou num cara ômega, eu posso definir esse funcional bilinear dessa maneira, com MI atuando em X, DXI atuando em ômega. É isso? Essa é a definição natural deles como funcionais bilineares. Isso daqui é o peraí, MI atuando em X? Não, né? MI atuando em ômega. Troquei tudo, tá bom. Ômega X, ômega X. MI atuando em ômega, a gente já viu ali, ingrediente 1 da história, né? É o ômega Mi, né? O componente Mi da minha forma. DXI atuando em X, isso a gente já viu há muito tempo, é o XI. Né? Então isso é um número, e isso é uma correspondência bilinear, né? Às uniformes ômega e aos vetores X. Tá certo? Maravilha. Então, o que eu vou mostrar para vocês rapidamente é o seguinte, é que se eu tiver um objeto genérico, um funcional bilinear genérico, né? Esse funcional bilinear genérico pode ser escrito como uma combinação linear dessa base. E, portanto, esse funcional bilinear genérico é um elemento do espaço produto tensorial, do espaço tangente pelo espaço cotangente. Tá certo? Se eu mostrar isso aqui, está bastante claro que esse objeto que está aqui é um elemento desse espaço aqui, vistos cada componente dessa como funcionais lineares. Tá certo? Na última linha faltou aplicar em ômega X. Aplicar em ômega X. Do outro lado, né? Isso.
fazer assim. Então, mostrando isso, vou mostrar num segundo, mas eu quero só colocar para vocês qual é a ideia, né? Com clareza. Se eu mostrar que um funcional linear bilinear genérico é uma combinação linear desses caras que estão aqui, desses vetores base, então esse funcional bilinear genérico é um elemento desse espaço visto como um espaço de funcionais bilineares. Isso é um tensor, tá certo? Essa é a definição de tensor. Mais especificamente, tensor de tipo 1. Esse número 1 se refere ao número de espaços tangentes que entram no produto tensorial. E o outro número 1 se refere ao número de espaços cotangentes. Em geral, você pode ter P e Q aqui. Então, você vai ter P espaços tangentes, Q espaços cotangentes. Tá certo? Mas a gente está abordando isso a partir de um exemplo concreto. Então, nesse exemplo aqui, um tensor de tipo 1, vamos mostrar que esse cara aqui pode ser escrito efetivamente dessa maneira. Isso é bem fácil, né? Então, como é que eu calculo, né, aqueles coeficientes em particular? Né? Lembrando do seguinte, essa expressão que está aqui, mi dxi aplicado no ômega, no x genérico, me dá ômega mi xi. Né? Então, se eu aplicar nos vetores base, nessa mesma coordenatização do espaço cotangente e do espaço tangente, eu devo obter algo, né, que só é diferente de zero quando, por exemplo, alfa foi igual a mi, beta foi igual a ni. Tá certo? Isso me diz que esse cara é uma base dual, vamos dizer assim, né, no espaço dos funcionais lineares. Mas isso também me motiva a pensar que, para eu obter os coeficientes T min, né, daquele funcional linear, o que eu tenho a fazer é aplicar o T sobre os vetores base que estão aparecendo lá. Né? Por exemplo, dx alfa e e beta. Né? O T aplicado a isso vai ser o quê? Vai ser T min, mi atuando em dx alfa, dx mi atuando em e beta. Certo? E isso vai dar T min delta mi alfa, delta mi beta, que é o T alfa beta. Portanto, os coeficientes daquele cara que está ali, né, são definidos exatamente em função da aplicação do T sobre os vetores básicos. Né? Então, aquele cara que está lá, né, T min, mi, dxi, aplicado num par ômega x genérico, né, isso vai me dar, em geral, ômega mi, x mi, T de dx mi e mi, certo? Pega o mi atua no ômega, dx mi atua no x. Né? Tá certo? Desculpe. Isso aqui a gente tem que fazer mais devagar um pouquinho. Isso aqui vai ser T min, mi, dx mi, atuando em ômega mi, dx mi,
xmi alfa e beta. E beta. Isso aqui vai ser ômega alfa, x beta, t mi, dxmi, atuando em dx alfa e beta. Tá certo? Que é ômega alfa, x beta, t alfa beta, como a gente já viu. Mas o t alfa beta é ômega alfa, x beta, t de dx alfa e beta. Né? Só que esse é exatamente o mesmo resultado, né, que a gente tem aqui, né, para o nosso funcional linear genérico, bilinear genérico. Então, os dois funcionais lineares, a combinação linear dessa base e o que eu obtenho a partir da bilinearidade do cara, por simplesmente, coincidem, as duas coisas coincidem. Então, um é igual ao outro. Tá certo? Esse cara pode ser visto como uma combinação linear daqueles vetores base que estão ali. Então, ele é um elemento do espaço produto tensorial, né? TPM, tensor TPM estrela. Certo? Observa que ele está atuando em ômega e em x. E ele é um elemento de TPM por TPM estrela. Se ele estivesse atuando em x ômega, ele seria um elemento de TPM estrela tensor TPM. Né? Essa ordem aí faz diferença. No princípio. Tá ok? Então, nada me impede agora de considerar quantos produtos tensoriais eu estiver interessado, né, desses caras. Então, eu posso considerar um cara assim, ó, TPM. Por exemplo, Q vezes, né, TPM estrela, TPM estrela, R vezes. Certo? Esse objeto, o funcional multilinear agora, é um elemento desse conjunto de espaços produto tensorial que está aí. Ele vai ser caracterizado, né, por um conjunto de coeficientes, vamos dizer T, né, com múltiplos índices. Tanto os índices acima quanto os fatores TPM eu tiver. Tá certo? O índice acima satura com esse índice abaixo. E esse índice abaixo é o índice da base do espaço tangente. O índice abaixo satura com o índice acima. O índice acima é o elemento da base do espaço cotangente. Então, quando eu tiver índices acima, isso implica espaços tangentes que eu estou tendo. Quando eu tiver índices abaixo, isso significa produtos tensoriais de espaços cotangentes. Tá certo? Então, nesse exemplo que está aqui, um tensor, um elemento desse espaço produto tensorial, seria um cara assim, μ1, μ índices acima, né? E μ1, μr, índices abaixo. Você olhando para esse cara, você já sabe, você olhando para os coeficientes, você já sabe instantaneamente, né, a que espaço produto tensorial ele pertence. Espaços produto tensorial de Q espaços tangentes e R espaços cotangentes. Tá certo? Tomados nessa ordem. Você pode ter caras que vem assim, μ1, tarará, μ3. Aí o μ1 aqui
Mi4, Mi5, assim por diante. Aí você vai ter um espaço cotangente metido no meio do seu produto tensorial. Tá certo? Então assim você pode definir zilhões de objetos diferentes, pertencentes a espaços produtos tensoriais diferentes. E como seria a lei de transformação de um conjunto de coeficientes como esse? Né? Se eu colocar uma barra aqui em cima, né? Eu vou ter um fator, né, de inverso do jacobiano para cada índice de espaço tangente. Um fator de jacobiano para cada índice de espaço cotangente. Então eu teria essa lei aqui, ó, né? Um cara assim, e você teria esses outros caras aqui. X. Então, X. E agora os outros coeficientes aqui. Alfa 1, alfa aqui, beta 1, beta E. Então você pode identificar um elemento que seja pertencente ao espaço produto tensorial com os seus coeficientes. Não tem problema nenhum você fazer isso. A limitação é que você está num determinado sistema de coordenadas. Essa é a única limitação. E você sabe como esses elementos têm que se transformar quando você muda de sistema de coordenadas. Tá certo? Eles têm que se transformar segundo essa lei que está aí. Usualmente, né, nos textos iniciais que a gente pega para aprender relatividade geral, essas coisas, né, isso é definição de tensor. Vamos dizer assim. Você pode colocar isso aí como uma definição de tensor. Tensor é um conjunto de quantidades que se transforma dessa maneira. Não tem nada de errado com isso, né? Você fazer isso. Mas fica uma coisa estranha, só isso, né? Quem é que mandou essas quantidades se transformarem desse jeito? Né? Quem forçou que isso acontecesse? Né? Se você olha dessa maneira, aí você está falando o seguinte: bom, primeiro, um tensor é um cara que é independente do sistema de coordenadas. Tá certo? Ele pode ser caracterizado, que é diferente, né, por coeficientes que sim dependem do sistema de coordenadas, que são esses caras aqui. Ok? E esses coeficientes são forçados a se transformar de uma determinada maneira para que você preserve o caráter intrínseco do objeto que você definiu. Ou seja, o caráter independente do sistema de coordenadas do tal do tensor. Ok? Então, em resumo, um tensor é um elemento do espaço produto tensorial. Ponto. Né? É isso que significa essa aula que está aqui, praticamente, até o momento. Grande coisa, né? Tudo bem. Fazer o quê? Tensor é um elemento do espaço produto tensorial. A gente precisou dar uma voltinha, no entanto. É preciso que a gente tenha consciência da voltinha que a gente deu. A gente transformou todo mundo em funcional linear. A gente transformou os vetores em funcionais lineares também. Certo? Então, vetores e uniformes, eles se transformaram em funcionais. Bom, uniformes já foram introduzidos assim, em funcionais lineares. Os vetores é que passaram a ser vistos como funcionais lineares. Com isso, a gente conseguiu ver os tensores como funcionais multilineares. Tá certo? Agora nós temos funcionais multilineares. Eu posso dar uma expressão para um cara que é caracterizado por esse conjunto de coeficientes, simplesmente escrevendo explicitamente em cima de quem que ele atua. Né?
esse mesmo cara que está aqui, né, ele vai ter que atuar em um conjunto de Q uniformes e um conjunto de R vetores. Observa que isso aqui não é índice covariante contra variante droga nenhuma. É só para dizer a primeira uniforme, quiésimo uniforme. Tá certo? O primeiro vetor, o résimo vetor. Né? Então, esse cara que está aqui, essa ação que está aqui, ela é indicada dessa maneira. Tem Mi1, MiQ, Ni1, MiR. Né? Aí você tem omega Mi1, omega MiQ, X Mi1, X MiR. Certo? Isso aqui tudo é dependente do sistema de coordenadas. Mas isso depende de tal maneira que essa soma desses produtos que estão aqui é independente da coordenada de seção. Agora você pode, se quiser, substituir aquela lei de transformação ali, as leis de transformação das componentes de uniforme, as leis de transformação dos componentes de vetores, e você vai obter uma coisa invariante. Por construção, claro. Né? Tá certo? Essa construção, ela está sendo aplicada aqui para espaços vetoriais, e em particular para o espaço cotangente, né? Para o espaço tangente, para o espaço cotangente. Mas você pode aplicar a mesma construção para a teoria de grupos e para o que a gente concebe como um produto tensorial de representações. O que é uma representação? Né? Uma representação de um grupo, né? É uma regra que associa a cada elemento do grupo um operador linear que age num certo espaço vetorial. Tá certo? Então, através dessa regra, você sabe qual é a ação do grupo dentro desse espaço vetorial, inclusive sobre os vetores base, etc. Uma pergunta altamente não trivial é a pergunta seguinte: se eu sei uma representação num espaço vetorial e sei outra representação num outro espaço vetorial, como é a representação no espaço produto tensorial desses dois espaços vetoriais? Tá certo? Então, você tem toda uma série de regras e de teoria desenvolvida a partir disso, que vai terminar na redução da representação. Em particular, só para lembrar, né, que todo mundo já viu isso, mas talvez poucos estejam identificando, né? Quando a gente faz soma de momento angular lá na mecânica quântica, o que nós estamos fazendo é o produto tensorial de representações do grupo SO3. Quando você fala, eu estou fazendo soma de spins, spin J1 com spin J2, o que significa isso? Matematicamente falando. Você tem a representação de spin J1 do grupo de rotações, que é o SO3. A representação de spin J1 age num espaço de dimensão 2J1 mais 1. E age com os operadores lineares sendo certos caras específicos, certas matrizes, vamos dizer assim. Né? Por outro lado, no spin J2, quando você diz eu tenho um spin J2, você diz, o que você está dizendo é eu tenho uma representação do grupo de rotações 2J2 mais 1 dimensional. Tá certo? Quando você faz o produto tensorial dessas duas representações, o que você obtém? Só para relembrar, você obtém uma representação redutível. Ou seja, uma representação que é a soma direta de representações associadas a vários spins. As representações irredutíveis do grupo de rotações são as representações associadas com um dado spin. Essa representação é redutível porque a representação produto tensorial é associada a vários spins e não a um.
Que spins são esses? Aqueles que a gente conhece. J1 mais J2, J1 mais J2 menos 1, J1 mais J2 menos 2, até módulo de J1 menos J2. Lembraram agora? Né? O que tem dentro disso? Exatamente esse conceito que está aqui, de produto tensorial de espaços e grupos atuando dentro desse espaço produto tensorial. Só isso. Ou seja, essa tecnologia que está aqui, ela está aparecendo para dar sentido, né, a objetos geométricos que você aprende a definir de maneira intrínseca sobre as suas variedades diferenciáveis, mas ela tem aplicação muito mais ampla. Tá certo? Esse tópico de Young Tableau, por exemplo, de decomposição de representações do grupo SUN, que é uma coisa que a gente tromba com isso, a torta direita na física de partículas, também sai desse... O ponto de partida é esse tipo de coisa que a gente está vendo aqui. Certo? Bom, vamos falar de um tensor em particular, um tensor bem interessante. Eu tenho todo o direito, né, de definir um tensor assim. Entende? Com as componentes dele num determinado sistema de coordenadas dadas pela delta de Kronecker, delta μ. 1 se μ for igual a μ, 0 se μ for diferente de μ. Né? Esse cara, né, define um tensor que vai ser assim, delta μ, né, μ, tensor dxμ, né, e isso daqui é μ, tensor dxμ, né, porque isso aqui é 0 se μ for diferente de μ. Né? Uma coisa interessante com esse tensor é o seguinte, vamos ver a lei de transformação das componentes dele. Né? Vamos chamar isso aqui de delta bar μ, né? Se for o caso, né? Delta bar μ, o que vai dar isso? Isso vai ser dx barra μ, dx alfa, dx barra, dx beta, dx barra μ, delta alfa beta. Não é isso? Copiando a lei de transformação genérica do tensor que eu tinha ali. Né? O delta alfa beta vai fazer esse beta ficar igual a esse alfa, então isso vai virar dx barra μ, dx alfa, dx barra μ. E isso daqui você pode reduzir isso daqui, né, a derivada de x barra μ em relação a x barra μ, pura e simplesmente. Né? Isso nos dá delta μ. Então esse é um tensor cujos componentes não mudam quando você muda de coordenatização. Ele tem as mesmas componentes em todos os sistemas de coordenadas que você quiser. Uma raridade. Né? Em geral, você tem uma mudança complicada, etc. e tal, né? Mas nesse caso não. Nesse caso você tem as mesmas componentes sendo preservadas, tá certo? E ele vai ser importante, né, em particular, em coisas que a gente vai discutir daqui a pouco, tá certo? Maravilha. Então, falando sobre vetores, falando sobre uniformes, falando sobre campos tensoriais, desculpe, nem falei em campo nenhum, né? Falando sobre tensores, né? Mas, olha só, vetores, uniformes, tensores